Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos começando um capítulo novo, o penúltimo desta obra maravilhosa, o 27º. Eu sempre tenho problema com o número romano, impressionante, desde a escola. 27º, pedi e obtereis. Dá uma olhadinha aqui. Vamos estudar hoje qualidades da prece, mas também teremos os próximos episódios: eficácia da prece, ação, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e as instruções dos espíritos sobre maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Então você vê que é um capítulo dedicado especialmente para a prece, a nossa conexão com o mundo espiritual, a nossa conexão com Jesus, a nossa conexão com Deus. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje, no primeiro trecho de Mateus. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, Jesus já começa, dando conselho para dizer assim, não seja como os hipócritas, E para conversar com Deus e fazer as suas preces, não de uma maneira arrogante ou para aparecer para os outros, e sim de coração, A gente sabe então que é a melhor maneira, não precisa de oração, não precisa de nada decorado, é uma conexão com Deus, você fala com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com parentes e amigos que já se foram, da mesma maneira que a gente conversa um com o outro, com respeito, mas não precisa de voz, yes, las, les, ers, love, sabe? Essas frescureadas tudo, porque isso foi na época que foi escrito uma linguagem mais rebuscada. Hoje não tem necessidade de fazer isso. Agora um trecho de Marcos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Olha que interessante. Obviamente que a gente nem tá as traduções da Bíblia, a palavra, segundo o querido Severino Celestino, avon, é erro, não pecado. Mas assim, está dizendo bem didaticamente que se você for orar e tiver brigado com alguém, vá se reconciliar antes de orar, porque esta prece não vai ser uma prece tão fervorosa, porque afinal de contas você vai pedir algum benefício para Deus e você está prejudicando, está de cara virada ou está de alguma maneira, brigado aí com o seu irmão, então vá fazer primeiro as pazes, depois volta e faz a prece, tá? Vamos continuar. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam outros. Agora a gente vai ver um trecho aqui de Lucas que está falando também sobre a prece. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava, sequer, erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não,
Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. A gente conhece essa frase há muito tempo, né? Então, realmente, não é para orar. Publicano e fariseu, né? É como se fosse assim, um que parecia super maravilhoso, certinho, sabe? Olha, eu sou o escolhido de Deus, eu faço tudo certo, não sei o quê, e ainda vai orar em voz alta humilhando o irmão. Ó, prece maravilhosa, né? E tem certeza que você conhece alguns que fazem isso. E o publicano era o humilde, que não tinha nem coragem de levantar os olhos, né, para o céu quando falava com Deus. Então, claro que a prece do publicano foi a melhor prece, a mais perfeita aí aos olhos de Deus, né? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, você não precisa nem ir para um lugar para orar. Qual que é o melhor lugar para orar? Dentro de um templo, de uma igreja, de um centro espírita? Não. Qualquer lugar é um lugar. Dentro do seu quarto, né? Na sua cozinha, na natureza, no seu quintal, onde você quiser e tiver uma conexão com Deus, esse é o melhor lugar para orar. Deus, Jesus, os espíritos superiores não exigem nenhum tipo de troca, não exigem nenhum tipo de comportamento específico. Olha, você se veste direitinho para fazer uma prece, tá? O que é isso, né? Isso que não interessa. O que interessa é o que está dentro do coração. Por isso, essa reunião de textos de Kardec e dos espíritos, colocando claramente o que Jesus queria quando a gente fosse orar, quer dizer, nosso irmão mais velho ensinando como é que a gente faz as coisas direito, fica muito claro, com humildade, com carinho, com respeito, sem ser na frente dos outros para ficar parecendo, olha como era bonito, que palavras mais impressionantes, etc. e tal. Não precisa de nada disso. É simples, muito simples. Tá bom? No próximo episódio nós vamos estudar um outro texto chamado Eficácia da Prece. Eu te espero como sempre, gratidão por chegar comigo até aqui. Olha, nós estamos no 157 programa, nós vamos até 163. Eu te espero, obrigado e até o próximo. Tchau.